Olá, olá, muito bom dia. Aqui quem vos fala é Cláudia Boquilha, sua astróloga preferida. E como prometido no programa anterior, que falamos sobre o eclipse que teve no dia 29 de março, hoje eu vou falar sobre os nossos sonhos e as realidades. Como que a gente está hoje nessa transformação dos sonhos e realidade. E por que eu escolhi esse tema? Porque nós estamos com dois planetas muito tensos, fazendo uma conjunção, vai para cá, vai para lá, volta, não sabe se vai para Áries, se volta para Peixes, e eles estão mexendo profundamente com os nossos sonhos mais profundos e às vezes a gente pode ter alguma dificuldade de botar em prática aquilo que a gente quer. Ainda mais que com a virtualização da vida, a gente às vezes vive muito num mundo irreal, num mundo que não é sonho, e quando a gente sai para comprar ovo ou café na rua, a realidade é completamente diferente. Então é exatamente isso, é despertar esse sonho. Então, para a gente começar, vamos falar primeiro desses planetas. O que significa Netuno e Saturno? O que significa Poseidon e Cronos? Poseidon, ele fala de sonhos, de inspiração, ele é o rei dos mares. Ele fala de espiritualidade, de ilusão, de projetos, de bastidores, do que está por vir, do que ainda não aconteceu, do mundo das ideias de Platão. Ele idealiza, inspira, imagina. Pode ser as músicas de Bach, as sinfonias de Beethoven. Ele é muito inspirador nesse momento. Fala dos nossos sonhos, fala da medicina e fala da nossa intuição, da espiritualidade que temos dentro de nós. Mas também ele fala das massas e da religiosidade. O Brasil, ele tem ascendente em Peixes, que é regido por Netuno, Poseidon. Também fala de excesso de poder destrutivo e a incapacidade, às vezes, de sustentar algum sonho. Por quê? Porque ele está na água. As águas dele, onde o solo firme que ele pisa, não é um solo, é uma água cheia de ondas, cheias de emocionais. E aí, a gente pode pegar um pequeno momento da mitologia grega para você lembrar um pouco mais disso. Teve um concurso de uma cidade que falou assim, olha, a gente quer ter um padroeiro dessa cidade. Aí Poseidon falou, eu vou participar. E Atena falou, eu vou participar. Poseidon deu uma fonte de água muito útil. E Atena deu uma oliveira. Uma oliveira para tirar os melhores azeites de lá. Só que a água era salgada. E aí o povo não gostou. Aí eles resolveram ficar com Atena, que deu oliveira. Claro, Atena é a deusa da sabedoria, ela saberia muito melhor o que fazer, o que um povo quer. A água pode ser muito útil para o povo, mas desde que não seja salgada. E aí, com isso, a gente vê nessa pequena parte da mitologia que às vezes aquilo lá não serve, que é um sonho de uma realidade que não se concretiza, porque o que se concretizou foi a oliveira. Porque ela mostra paz, prosperidade, conexão com a terra, utilidade. E água salgada é o quê? É instabilidade, não quer dizer nada. Pelo menos não para o pessoal que está na cidade querendo viver, prosperar e lidar com isso. E aí a outra história, a gente fala de Cronos, Saturno, que ele fala de estrutura, disciplina, maturidade, limites que você tem que ter na sua vida, a construção, o empreendimento, uma materialização dos esforços, você querer aprender, você querer ter responsabilidade, trabalho árduo para você conseguir seus objetivos, maturação, nada de fazer as coisas no atropelo e querer ter um resultado. Querer que a mulher vai parir o filho com 4 meses de gravidez, realmente não dá. A falha de Saturno, Cronos, foi quando ele engoliu seus filhos, para que nenhum deles crescesse e destronasse o pai. Foi quando ele, a Réa, que era sua esposa, trocou, né, os filhos. Então nasceu Zeus, ela trocou por uma pedra, enrolou nos panos do bebê e deu para ele e ele engoliu o filho, achando que estava engolindo, engoliu a pedra achando que estava engolindo o filho e o filho depois foi crescer longe e depois voltou para destronar o pai na Guerra dos Titãs. Ou seja, nesse momento que Cronos engoliu a pedra e não percebeu que não engoliu o filho, ele estava com rigidez, com falta de sensibilidade, ele estava com a perda do que era essencial, inflexível, não percebeu.
tudo, sempre que a gente tem um empreendimento, um propósito, no caso, o propósito de Cronos, Saturno, era o seu propósito de poder, da sua tirania cada vez maior, do controle cada vez maior da parte de todos os deuses da mitologia, e ele simplesmente não percebeu e foi totalmente inflexível. Então, nesse momento, a gente vê o empreendedor, uma pessoa que é empreendedora, que tenha disciplina e planejamento, é muito boa. Só que, se você tem uma ideia inovadora, que no caso é a parte de Netuno, você vai poder usar a estrutura da disciplina de Saturno para você poder realizar. Nossa, isso é fantástico. Mas se eu tiver só uma ideia inovadora, o que isso quer dizer? Sem materialização, não há realização. Não há como você se sentir feliz. Quantas pessoas você viu na vida que tinham ideias maravilhosas e elas não se concretizaram? Ou então, aquelas pessoas que sempre tiveram disciplina, trabalho, mas nunca saíram do lugar. Por quê? Ficaram muito engessados, estagnados, sem aquela vitalidade de querer se inspirar numa coisa nova. E aí, eles reprimiram as ideias disruptivas e continuaram naquela mesmice. A gente pode ver o pessoal da máquina fotográfica, de locadora de vídeos e tantas outras tecnologias, tantas outras empresas que não conseguiram se reinventar e continuaram naquela mesmice e depois foram para a falência. Pois é exatamente isso que a gente sempre tem que ter, essas ideias. Por exemplo, você tem a ideia de um livro, tem ideias, tal. Nossa, eu tenho uma ideia fantástica, quando eu tiver tempo eu vou fazer. Querido, você não vai fazer, porque você nunca vai ter tempo, porque a vida é maluca, a gente nunca coloca prioridades. Se você não fizer um roteiro, souber como que você tem que fazer, sentar para escrever, fazer pesquisa, ver o que funciona, ver o que não funciona, alterar, mudar algumas coisas, tentar modificar algumas coisas para que a outra pessoa entenda, poxa, isso é fundamental. Não adianta eu escrever um livro de uma forma que você não entenda. Eu acabei de falar de 2 planetas, Saturno e Netuno, mas eu contei a historinha da mitologia, eu expliquei as características dele e agora eu estou juntando para vocês essas ideias para fazer sentido. Se você não faz isso num livro, você não tem uma estrutura. É igual o projeto de arquitetura. Quantas vezes na faculdade a gente tinha ideias maravilhosas? Ah, tá tudo na minha cabeça. Ótimo. Quando você colocava no papel, aquele banheiro não tinha acesso, você não ia caber a escada onde você queria, a fachada ia passar, ia para o meio da rua, você via um monte de coisa errada. Ou seja, coloque na realidade, coloque na prática, não fique só pensando, porque nenhum plano resiste ao campo de batalha. E aí, nessa ideia, você tem que ver esses projetos que você vai fazer, as ações, quais são os padrões inconscientes que você tem que acabam boicotando você do que você quer fazer e quer fazer uma coisa e acaba fazendo outra coisa errada. Os desafios que aparecem nessa jornada, nessa meta, que são oportunidades de crescimento, e quantas vezes você quer fazer uma casinha e acaba fazendo uma mansão, porque aparece uma oportunidade, um desafio, uma dificuldade muito grande e você acaba fazendo um empreendimento maior. Eu vou fazer os ajustes que eu preciso com disciplina, com inspiração, com tudo isso? Pois é. E essa conjunção, claro que essa conjunção, ela, no Brasil, no mapa astral do Brasil, eu vou fazer um programa só do Brasil, até porque a gente tem um Plutão que fala de muitas disputas de poder, de querer pegar o dinheiro dos outros, umas coisas assim meio pesadas, e essa conjunção, ela vai chegar nesse ponto. E aí isso precisa ser muito mais desenvolvido. Claro que se a gente for ver essa ideia do INSS, que você consegue fazer empréstimo usando o seu dinheiro do INSS com juros absurdos, a gente já pode ter uma prévia, um spoiler desse programa que eu vou fazer em outro momento. Mas essa conjunção, ela acontece. Quando que ela vai acontecer? Netuno, dia 31 de março, ele saiu de Peixes e ele foi para Áries. Ótimo, então ele está realizando, ele está no signo belicoso de Áries, no campo de batalha. Aí depois, no dia 25 de maio,
Saturno chega nesse campo de batalha. Ele sai do mundo das ideias de peixes e vai para lá. Aí eles começam a se desenvolver lá. Só que aí chega em julho, no dia 13 de julho, e Saturno começa no seu movimento retrógrado, aquela coisa de andar para trás, enfim, que eu já expliquei em alguns momentos assim para vocês. E em julho, na verdade, a gente tem a retrogradação, 4 de julho, a retrogradação de Netuno, e 13 de julho, a retrogradação de Saturno. Aí eles fazem o quê? Eles voltam de Áries e eles voltam para Peixes. Quando que eles voltam para Peixes? Saturno volta dia 1º de setembro para Peixes e Netuno volta dia 23 de outubro para Peixes. Tá bom, aí eles novamente, então, aquela ideia de vamos lá, vamos realizar, vamos conquistar, não sei o quê, começa, mas vai para trás. E aí vai para trás nesse setembro, outubro. Aí depois, em dezembro, acaba a retrogradação de Netuno e no dia 8 de novembro, no dia 28 de novembro, acaba a retrogradação de Saturno. Então, no final do ano, em novembro e dezembro, acaba a retrogradação deles. Aí eles pegam mais um restinho de peixes e aí eles vão para Áries. E aí o que acontece em Áries? Quando for no dia 20 de fevereiro de 2026, eles finalmente fazem uma conjunção de Saturno e Netuno em Áries. Aí você fala assim, tá, ou seja, toda essa historinha que você contou de sonho e realidade vai ficar enrolando esse ano todo de 2025? Sim, essa é a ideia, de você pensar, de você querer realizar, de você voltar para Peixes e sonhar novamente, ter algumas intuições, ajustar os seus projetos, aí volta, vai de novo, começa a realizar e finalmente você procura concretizar em 2026. Ah, mas que projeto que isso pode ser? Qualquer coisa da sua vida. Aquelas metas que a gente quer realizar. Aí você vai falar assim, tá, e você tem algum exemplo para dar? Sim, claro, eu tenho um exemplo para dar. Não sei se vocês sabem, mas o Bolsonaro, ele é do dia 21 de março de 1955, e quando eu for fazer a análise do mapa astral do Brasil novamente, logicamente que eu vou ter que falar dele. E ele está com esta grande conjunção bem em cima do Sol dele, que é o planeta mais importante, que fala da sua personalidade, que fala das características do seu eu. E aí eu vou dar um direcionamento, seja você de direita ou seja você de esquerda, o que está acontecendo. Claro que no momento ele pode pensar o seguinte, olha, tudo o que está acontecendo com Saturno, que está me cobrando, é uma perseguição, é um julgamento político, são acusações, porque eu tenho como Netuno a ideia de sonho do Brasil, de tudo melhor, que o Brasil vai ser melhor e o sonho de que a justiça seja feita. Essa é a ideia caso você seja de direita. Caso você seja de esquerda, você pode pensar que o Saturno nada mais é do que o rigor das consequências do governo dele, da verdade surgindo e mesmo que de forma confusa e conflituosa, Netuno, né, trazendo esse conflito, essa confusão toda, para que essa justiça seja realizada e essa verdade apareça. No entanto, nisso, olhando para ele, o que a gente pode perceber? O Netuno é aquilo que a gente quer. Só que Saturno é o que nós temos. Qual transformação eu quero fazer? O Brasil, eu quero um Brasil melhor. Esse é o meu Netuno, esse é meu sonho. Mas o que eu tenho hoje? Qual que é meu Saturno? Qual que é a minha realidade? É ir no mercado e saber que eu não quero comprar, não vou conseguir comprar a marca de café que eu quero. Não vou conseguir comprar ovo como eu quero, porque tá com uma dificuldade, tô com uma tensão. O que eu vou fazer nesse sentido? Eu vou conquistar mais renda? Eu vou fazer um novo projeto para sair dessa situação? Ou eu vou reclamar igual todo mundo? Netuno, ele fala das grandes massas. Então, nada melhor do que eu ficar reclamando sobre um mundo melhor, mas eu não usar o Saturno para realizar esse mundo. O dia que eu estou gravando este programa foi o dia que terminou a ideia de que Bolsonaro vai ser réu lá no Supremo Tribunal Federal. E nós temos uma amostragem muito boa para exemplificar esse Saturno e esse Netuno.
No primeiro dia de julgamento, sem comunicar a ninguém, o Bolsonaro foi lá no Supremo Tribunal Federal e foi encarar as pessoas e fez cara de mal e se mostrou forte e foi comentado por toda a imprensa da sua coragem, do que ele ia fazer. No dia seguinte, o que ele fez? Ele simplesmente não apareceu. Mostraram na mídia uma foto dele rezando, Netuno, né? Rezando com outras pessoas para, vamos ver que tudo vai dar certo, que eu confio na justiça divina, esse tipo de coisa. Gente, nós, pessoas normais, a gente pode ver o que está acontecendo na mídia, o que está acontecendo com os poderosos e o que a gente pode tirar de ensinamento para a gente. Se num dia ele mostrou força, ele mostrou coragem, ele mostrou Saturno, ele mostrou que eu vou lá, eu enfrento, eu trabalho duro, eu tenho esse momento árduo que eu vou enfrentar com dignidade, com cabeça erguida. No dia seguinte, ele deu uma de Netuno e foi rezar e foi fazer uma cara meio de choro, completamente diferente do que, por exemplo, o Donald Trump fez uma cara quando ele foi preso entre os dois governos dele, e ele fez cara de mal. Por quê? Isso é simbólico. Isso mostra como que a pessoa lida com aquilo. E é claro que ele também passa por algumas dificuldades e a gente tem que pegar esses exemplos para a gente ver, tá, qual que é a atitude que eu estou fazendo? Eu vou enfrentar para todo mundo lá fora e eu vou chorar dentro de casa. Eu vou ficar mais quieta em casa, entendendo melhor o que está acontecendo e tirando forças de dentro de mim, intuição, para eu ir lá fora. Mas jamais expor a minha vulnerabilidade lá fora. Então, sempre que a gente vê notícias, seja de fofoca, de famosos, de políticos, que tal a gente ter um olhar nesse sentido? Que eu vi isso daí, e de onde eu estou gravando, isso aconteceu há 40 minutos atrás. E aí, para isso, eu quero dar para você 5 passos do que você pode fazer para que você aproveite melhor essa conjunção de sonho e realidade de Netuno e Saturno, para que você realize melhor e você possa não só mostrar para o mundo a pessoa forte, firme que você é, com os objetivos, como você também tenha respaldo da sua espiritualidade e dos seus propósitos de vida. Vamos começar o seguinte. 1. Intenção clara. Ou seja, eu quero tal coisa. Eu tenho um objetivo muito claro do que eu quero. Por exemplo, eu quero entrar no meu biquíni na minha viagem de aniversário de casamento e para isso eu vou precisar emagrecer 7, 10 quilos, sei lá quantos quilos. É clara, é objetivo. Não é emagrecer. Por exemplo, quero ganhar dinheiro. Tá bom, sua mãe te dá R$ 10 para você ir na padaria, você ganhou dinheiro. Não é uma coisa específica, você tem que colocar isso muito bem direcionado. 2. Um plano de ação, ou seja, metas menores, diárias, semanais, que você escreve no seu caderninho para que você veja o que você precisa de recurso para cada coisa que você vai fazer. Bom, eu preciso melhorar a minha alimentação, então eu vou num mercado que tem comidas saudáveis para poder comprar. Eu vou fazer as comidas com antecedência e deixar na geladeira. Eu vou conversar com fulano de tal para saber se a gente consegue fazer uma renda extra e fazer umas coisas a mais. Ok, você já vai estabelecendo essas metas. 3. Disciplina e persistência. Mais Saturno que isso, eu não sei o que é. Rotina, ou seja, você tem uma rotina para o progresso. Aquilo lá de que você vai construir tijolinho por tijolinho. Veja quais são as ferramentas que você precisa ter para organizar. Às vezes um Google Agenda, às vezes tem gente que gosta de ver tudo no papel mesmo, às vezes você tem um aplicativo. E é muito importante você registrar o seu progresso. Ou seja, se você estava com peso e depois você conseguiu eliminar, tenha fotos que registre você eliminando cada vez mais para te dar essa motivação daquilo que você quer de objetivo. Depois, 4. Equilibre criatividade e estrutura. Ora, é muito Netuno de um lado e Saturno do outro. É o momento de você se inspirar e refletir
sobre as dificuldades que acontecem no caminho, os percursos, o que vale a pena, o que não vale. Quantas pessoas às vezes falam assim, nossa, meu sonho era fazer uma maratona. E simplesmente a pessoa abandonou o sonho no meio. Porque ela é fraca? Não, simplesmente porque não fazia mais sentido. Ora, se eu quero cuidar mais do meu marido, se eu quero cuidar mais dos meus filhos, uma maratona não faz sentido para essa pessoa. Ela está em outro momento de vida, talvez aquela maratona fizesse. Quantas pessoas já tiveram o sonho de ter um Monza na vida? E o Monza hoje não faz nada de sentido, mas na década de 90 super fazia sentido ter um carro como aquele, que era o sonho de muita gente da classe média. E nesse sentido que você vai equilibrar, você reflete, você se inspira, você veja o tempo que você tem para execução, porque Cronos também fala de tempo, então nada de querer atropelar etapas, e você pensar nas questões práticas que você tem que fazer, na base sólida que você vai colocar esse teu sonho. E, finalmente, o passo 5 é pratique o autoconhecimento. Sempre que a gente conhece mais a gente, fica muito mais fácil para a gente definir o que a gente quer. Veja quais são as suas limitações. Às vezes você está com alguma dificuldade desse emagrecimento, você não vai conseguir ter um desempenho na academia como você gostaria, e está tudo bem, porque você já passou de uma certa idade e você se cansa um pouco mais. Ótimo, respeite isso. E também observe os padrões inconscientes. O que significa isso? Sabe quando você está numa crise, você está nervosa, tudo deu errado naquele dia, aí você chega em casa, quer comer igual um boi, acabar com o chocolate que tem lá, e aí você vai pegar todo aquele seu projeto de emagrecimento e vai colocar por água abaixo. Faz sentido isso? Claro que não. Quanto mais você se autoconhecer e perceber esses padrões, você vai falar assim, opa, aqui não. Aqui eu vou dar um limite, lembre-se que a Saturno é limite, eu vou colocar um limite nessa crise e isso não vai acontecer. Ou então eu vou fazer o seguinte, eu preciso de um chocolate hoje para me acalmar? Sim. Eu vou comer um pedacinho, o resto eu vou dar do chocolate, vou dar para meu marido, para o meu filho, para eles terminarem de comer, para não ter aqui. Por isso que terapias, espiritualidade são fundamentais para a gente equilibrar o nosso lado emocional e o nosso lado racional, para que a gente possa realizar as coisas que a gente quer na nossa vida. Fez sentido isso? Essa reflexão, essa ideia? Tudo isso que vai acontecer de Saturno e Netuno, de eles indo para Áries para querer realizar, voltando para Peixes, indo para Áries de novo e se juntando. E cada vez a gente vai aprendendo um pouco mais sobre esses planetas. E se você quer saber como que esses planetas eles podem interferir exatamente na sua vida, eu, Cláudia Bocchili, posso fazer o seu mapa astral, posso observar os direcionamentos que você quer dessa meta que você gostaria de fazer na sua vida e ter mais conteúdos também nas minhas redes sociais. No YouTube você me encontra no Cláudia Bocchili. Bocchili se escreve B-O-C Chile. No Instagram, no @Cláudia Bocchili. Também a mesma coisa, B-O-C Chile. O meu WhatsApp, que você também encontra no link da bio do meu Instagram, é DDD 11 9 3041 0372. DDD 11 9 3041 0372. Você pode falar comigo tanto pelas redes sociais ou pelo WhatsApp, e também você encontrando no link da bio ou nos meus vídeos do YouTube, tem um link para você adquirir o Astrologia e Inteligência Artificial, que é um e-book com vídeos rápidos para você aprender a fazer o seu mapa astral usando inteligência artificial. Qual é a diferença? É que você domina a conversa, é que você faz o seu mapa astral e você faz as perguntas personalizadas. Sim, aquela coisa de textinho pronto feito pelo computador que não quer dizer absolutamente nada com a realidade. É muito importante a gente sempre personalizar a nossa vida, já que os robôs estão vindo aqui para dominar o mundo. Então, se eles vão dominar, pelo menos a nossa parte, a gente fala, aqui não. Aqui quem manda, ó, é quem tem cérebro, quem tem neurônio, e não quem tem um monte de ferro por aí. Eu agradeço e eu espero que vocês tenham gostado, e um bom sonho em realidade para vocês. Muito obrigada.